E aí, meus amigos, tudo bem? Então tá, primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta. Como foi o ano de 2021 para você? Eu sei que para quem estiver assistindo de primeira esse vídeo, ainda não terminou o ano. Hoje eu estou gravando quinta-feira, quem sabe você vai estar vendo quinta-feira à noite, ou sexta-feira próximo da virada, ou quem sabe no próximo sábado, dia 1º. Estou quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. E eu quero refletir como foi esse ano. O que você aprendeu? O que você aprendeu neste ano? Quais foram as conquistas? Infelizmente, houve derrotas também. Infelizmente, houve acertos, mas houve erros também, atitudes que não foram tão acertadas assim. Mas uma coisa nós devemos aderir para a nossa vida, é aprender com aquilo que ficou para trás e esquecer aquilo que não tem necessidade de ser lembrado e prosseguir para um alvo e um objetivo maior, um projeto maior, um resultado melhor, um objetivo, uma missão de vida para as nossas vidas. Então eu quero ler uma passagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está escrito em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14, está escrito assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. É o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu não vou dizer que eu já alcancei, que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, e é esta, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Olha só, antes do apóstolo Paulo dizer que ele vai avançar, ele diz: olha, esquecendo, primeiro, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando o apóstolo Paulo diz sobre esquecer as coisas que para trás ficam, muito provavelmente são as derrotas, as intempéries da vida, as dificuldades que ele enfrentou, as traições, os sentimentos que o desanimavam, o que queriam fazer com que ele desistisse, inclusive, infelizmente, até mesmo as suas próprias falhas, porque o apóstolo Paulo era um ser humano como qualquer um de nós. Mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, esquecendo-me dos insucessos, esquecendo-me das coisas que não deram certo, e não desanimando, não alimentando, não dizendo realmente eu não consegui, realmente eu não conquistei, realmente eu não cheguei onde eu queria. Mas uma coisa eu faço, ele diz, uma coisa faço, e é esta, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você já viu pessoas que tropeçam em pedras que estão atrás? Que interessante, é preocupante. A lei da física, não há como você tropeçar numa pedra que está atrás de você. A única maneira de você tropeçar em algo que está atrás de você é andando para trás. E uma das coisas que jamais devemos fazer é andar para trás. Nós devemos andar para frente. Nós devemos, em todos os aspectos das nossas vidas, andar para frente, caminhar em direção à frente, em direção a um destino, a um propósito. E o apóstolo Paulo tinha um propósito. Ele diz assim, continuando mais: é que faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Havia um propósito na frente, havia uma missão, havia um ideal, havia um objetivo, e ele estava avançando para isso. E ele diz assim: prossigo para o alvo. Ele estava avançando para o alvo, havia um alvo, havia um objetivo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então havia um propósito, havia um alvo, havia um objetivo. E nós, refletindo sobre esse ano que passou, nós vamos ver que, infelizmente, tivemos erros e tivemos acertos. Talvez, quem sabe, alguns tiveram mais erros e menos acertos, outros tiveram mais acertos e menos erros. Mas uma coisa é verdade, eu refletindo sobre a minha vida no ano de 2020, eu havia criado toda uma expectativa para a minha vida, alguns projetos, alguns planos. Infelizmente, muitos se frustraram, muitos não se cumpriram, muitos não foram como eu esperava e como eu queria. Muitos, infelizmente, foram insucessos, eu não fui bem sucedido.
Mas existem algumas coisas que, graças a Deus, eu consegui conquistar e fui bem sucedido. Um exemplo é um vídeo que eu publiquei aqui no canal falando sobre as leituras que eu fiz no ano de 2021 e que ainda estou lendo. Então havia uma missão de eu ler um pouco mais e eu consegui ler um pouco mais. Li 24 livros e estou ainda no processo, ainda antes de terminar o ano, estou lendo alguns. Foi uma conquista para mim, porque a leitura para mim ela enriquece a mente, ela enriquece o intelecto, foi uma conquista. No entanto, houve áreas, tipo na área financeira, eu não consegui me administrar muito bem, não consegui conquistar o que eu esperava, a economia e chegar no final do ano e conquistar um propósito, um objetivo que havia no meu coração. Infelizmente, não obtive sucesso nessa área. Em outras áreas específicas, mas uma coisa eu quero fazer com o apóstolo Paulo. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos nos prostrar. Sabe que a prostração ela é derrota. Quando você desiste, você é um derrotado. Mas quando você tropeça no meio do caminho, você se ergue novamente, continua em direção ao alvo, ao objetivo, você não é um derrotado. Você é um vitorioso, você é alguém que quer conquistar, você é alguém que tem um propósito na vida. E nada na vida é fácil. Nem sempre você não vai tropeçar, nem sempre você vai ter sucesso em tudo que você colocar a mão. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração: um alvo, um objetivo. E esse ano está terminando. Infelizmente, nós tivemos notícias ruins, nós vemos coisas. Eu me acidentei esse ano, eu tive Covid esse ano, eu me acidentei, caí de uma altura bem elevada e quase perdi a minha vida, mas eu aprendi algumas coisas com esse ano. Eu aprendi que nesse momento tão difícil da minha vida, Deus cuidou de mim. Eu aprendi também esse ano que amigos se revelaram a me ajudar. Eu aprendi que a providência de Deus foi muito grande para a minha vida esse ano, ao ponto de que em alguns momentos que eu estava enfrentando necessidades, Deus providenciou pessoas, anjos, vamos assim dizer, que viessem suprir as minhas necessidades. Eu fui ajudado. E mesmo em meio às dificuldades não faltou nada, não faltou nada. Mesmo quando eu quase perdi a minha vida, que eu passei por um acidente. Os que me conhecem talvez sabem, que estão assistindo, e os que não me conhecem não sabem, mas eu caí de uma árvore, uma altura bem elevada, e eu quase perdi a minha vida. Mas Deus me guardou. Então há muitas coisas boas esse ano, mas também houve muitas coisas tristes. Perdi alguns amigos, mas as coisas boas é que eu fiz novas amizades. E eu olhei e identifiquei algumas coisas que eu não fui tão bem sucedido e algumas coisas até que eu preciso melhorar. E uma das coisas que eu passei a entender e tenho entendido ao longo da minha vida é que tudo é uma plantação. Tudo é o resultado de alguma coisa que um dia eu já fiz. Em Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 15 diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então tudo que aconteceu, tudo que eu não conquistei, talvez eu não construí no findar do ano anterior, e não adentrei já ou terminei o ano sendo o que eu devia ser. E não alcancei, é claro, na área financeira, um exemplo. Mas uma das coisas que eu quero pensar é como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas para trás fico. Os dias que ficaram para trás, os mais de 300 dias que ficaram para trás, eu não vou voltar, eu não vou recuperar essas horas que ficaram para trás. Mas eu posso analisar uma coisa, eu posso começar a realinhar os meus caminhos desde agora. Não esperando entrar dia 1º de janeiro para começar a mudar alguma coisa, não. Mas já agora, nesse momento que eu estou ouvindo, nesse momento que eu estou gravando, ou antes ainda, começar a realinhar os meus caminhos, realinhar os meus passos e identificar um alvo. Qual é o alvo que eu quero? Eu quero ser próspero, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde, eu quero ler mais, eu quero tantas coisas, que é a vontade de todos nós. Eu creio que você tem muitos desejos, muitos sonhos, muitos objetivos, muitos propósitos. Mas eu quero lhe dizer: olhe para o alvo, identifique o alvo e prossiga em direção ao alvo e não desista. E eu quero desejar um feliz ano novo a todos os meus amigos, todos os inscritos. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um ano novo
de 2022, de conquistas, de vitórias e de muitos objetivos, é claro, porque tem que ter objetivo. Sem objetivo a gente não chega a lugar algum. E também identificar para você, se o vídeo não terminar aqui agora, que no início de janeiro nós vamos criar um clube de leitura de livros e um projeto de leitura da Bíblia. Então você que quer começar o ano com os dois pés, lendo livros, lendo a Bíblia, vai ser uma grande oportunidade. Nós vamos lançar em janeiro, então não perca nenhum vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no joinha se você gostou do vídeo e também compartilhe com amigos, com vizinhos, com família, com tantas pessoas que você achar necessário compartilhar esse vídeo. E não se esqueça, esqueça das derrotas que ficaram para trás e prossiga para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Corra em busca do alvo. E eu creio que o melhor alvo é conquistar a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.